people! Persona Singular está no ar. Seja muito bem-vindo a essa temporada especial sobre o empreendedorismo. Estamos contando histórias, fatos e também projeções de pessoas que inovaram, que cresceram, que desenvolveram. E claro, você é o nosso convidado a acompanhar o programa de hoje, que está especial. Meu convidado de hoje tem uma história muito bonita com o setor supermercadista e também inovação e coragem para enfrentar os desafios. Estou falando de Francisco Crestani, proprietário da marca Bono, que inclusive hoje nós vamos contar a inovação que eles estão trazendo para a Maravilha. Seja muito bem-vindo, Francisco, é um prazer te receber aqui no Persona Singular. Muito bom dia a você, a todos os seus ouvintes, Ivana. E estamos aqui para tentar compartilhar um pouquinho da história da nossa loja e também o que vem, digamos, para Maravilha. Gente, essa história de hoje, ela vai muito além da criação de um grande projeto. Por trás de toda a grande história, existe um sonho. E para isso, eu quero conhecer um pouco mais sobre a família Crestani, sobre a história, como tudo isso começou. Mas calma. Seu Francisco, vamos servir um cafezinho aqui para a gente já começar essa conversa toda aqui nesse clima gostoso. Convido você a acessar o nosso canal no YouTube, @Difusora Maravilha, acompanhar essa entrevista e outras, porque eu tenho certeza que o empreendedorismo vai fazer você brilhar quando o assunto é mudança de vida, ou crescimento, ou desenvolvimento pessoal. Aliás, o nosso cafezinho no oferecimento do Super Belusso aqui, me entrega aqui. Gente, estamos falando de supermercado, vou falar do Super Belusso, que é nosso patrocinador aqui do programa. Um cafezinho. Aceita o cafezinho? Aceito. Preto sem açúcar. Preto sem açúcar. Gente, Super Belusso nos mandou uma cesta maravilhosa com cafezinho, cappuccino, bolachinha, pão de queijo, tem de tudo. Seu Francisco, fica à vontade aqui. Eu já sei que ele gosta de um cafezinho preto, que ele me disse nos bastidores. Eu também vou tomar um cafezinho. Aliás, se você já almoçou, cafezinho para você também. Seu Francisco, quero saber um pouquinho sobre a história. Como é que tudo começou? Sempre foi no setor de supermercado? Sempre. A nossa vida começou exatamente no setor supermercadista. Quer dizer, naquela época era o bodegão, era etc. Que ano foi isso? A nossa empresa foi criada em 84. Era o tempo dos armazéns. Nessa data já tinha supermercado, mas nem perto dos aperfeiçoamentos que tem hoje e tal, né? Uhum. Mas antes disso, eu trabalhei 4 anos e meio em Campo Herê, lá como gerente, lá era o VIP, no caso, né? Que hoje é marca nossa também, né? O VIP. Uau, hoje incorporou o VIP. Sim. Seu Francisco, deixa eu fazer um parênteses que eu acho maravilhoso contar essas histórias. E eu tô chamando a atenção de quem está nos ouvindo, porque a sua história é muito maravilhosa. Começou lá atrás como gerente de uma empresa e o senhor não fazia ideia que um dia fosse ser o proprietário dela. E incorporar e crescer. Antes disso, inclusive, antes de chegar em Campo Herê, eu estava em Porto Alegre, trabalhei 7 anos lá no Zafari, na companhia Zafari. Hoje é a maior empresa supermercadista com capital próprio no Brasil. Uau! Porque eles são, acho que, a 8ª empresa, se eu não me engano, né, do Brasil. Mas é a primeira empresa com capital próprio. É só da família Zafari. Então, de lá, o pai era sócio com uma empresa aqui da Anchieta, que tinha uma filial em Campo Herê, que era o VIP, né? Daí ele me ligou, olha, se tu vier para cá para ajudar a tocar, tudo bem, senão nós vamos entregar a empresa de Campo Herê pelas dívidas. Uau! Daí eu digo, poxa, que convite bom, eu disse, né? E eu tinha recém-casado, fazia 4 meses que eu tinha casado, a esposa é lá de baixo também. Daí eu disse, tá, mas qual é a garantia que eu vou ter? Não. Nenhuma. Não. Daí ele disse, você pode comprar a mercadoria toda ali por Campo Herê, ou se for a mercadoria aqui da Anchieta, mas aí tem que pagar a conta, né? O que sai daqui tem que pagar, o que vocês compram aí tem que pagar e tal e coisa. E eu encarei a
a ideia e coisa, né? E depois de 4 anos e meio, daí o pai estava cansado e tal. Ele disse, pai, ó, convida o sócio fulano ou sócio Beltrano, que tinha 3 empresas, o grupo ali da época, digo que vai sobrar uma empresa para vocês dois, né? Porque eram 18 sócios, a turma era grande, mas tinha já entrado a segunda geração, que tinha 0,5%, 1%, mas esse já queria mandar igual aquele que tinha, por exemplo, o pai tinha 12% nas 3 empresas, né? Sei que foi lá, fizemos uma proposta lá, em 2 horas resolvemos a divisão da empresa. Daí nós ficamos com Campo Herê. 60 dias depois, o sócio que ficou com o pai, apareceu uma lojinha para venda aqui em São Miguel do Oeste, daí ele quis vir ver. Digo, mas lá é complicado, digo, tem o Chuamba lá com 4 lojas e coisa e tal. Não, mas vamos dar uma olhada. Viemos ali dar uma olhada e coisa. Pedimos uma carta para o dono lá para 30 dias, de preferência nossa, já com os valores, tudo, né? No outro final de semana, nós viemos ali, olhamos o estoque, tinha 2 propostas, com estoque como está, e se não, contando o estoque, mais tanto da terreno, obras, enfim, coisa, né? Daí eu disse, mas não tem isso aí de estoque, vamos contar o estoque. Aí começamos a contar o estoque e tal, chegamos no final do dia, quando nós fomos para o depósito, eu disse, se ferramos, disse no bom sentido, né? Ele tinha um estoque muito grande de louças. E isso, a louça levanta preço, né? Levanta o valor, né? Acabamos fazendo ali, deu R$10.000 a mais do estoque do que ele estava nos propondo, né? Mas justo é justo, diz o outro, né? Fizemos a negociação dele, com ele ali e tal. Abrimos a loja ali, daí como VIP, e 3 meses depois, daí o sócio do pai, daí nós ficamos com São Miguel e Campo Herê. O sócio do pai disse, ó, negócio é o seguinte, vamos dividir. E quem ficar devendo tem que pagar à vista para o outro. Ele sabia que o pai não tinha dinheiro e o pai sabia que ele não tinha dinheiro, só tinha o que era da empresa ali e tal. E como ele tinha mais participação do que o pai, né? Nós tivemos que acabar pegando São Miguel, porque os imóveis valiam muito pouco ali, porque era tudo imóveis velhos e coisa, né? E Campo Herê era praticamente novo, né? Mas o pai não queria, né? O Chuamba tá louco. Digo, pai, olha, ele faz a promoção numa ponta, nós vamos correr, vamos trabalhar lá na outra ponta, não vamos cutucar ninguém, né? E foi o que nós fizemos sempre o nosso feijão com arroz, respeitando os concorrentes e coisa, que isso é muito interessante, né? E tentar ter sempre algo diferente do que o concorrente, né? E graças a Deus se damos bem e hoje estamos aí, então, 41 anos com a nossa empresa, só na família e coisa, né? Eu ia dizer, são mais de 40 anos no setor supermercadista e que vocês vêm ao longo desses 40 anos inovando. Não foi somente, vamos nos manter no setor de supermercado, mas de inovar, inclusive com uma rede bastante diversa. Incorporou o VIP, aí criou o Bono, que inclusive agora tem o Bono na Tríplice Fronteira, que é um atacado completamente diferente de tudo que se viu por aí. Além do Bono, tem o Bono Atacarejo lá e tem o Bono Free Shop, que é a única loja fora dos aeroportos de Santa Catarina, é a única loja com mercadoria sem custo, sem impostos. Mas como é que surgiu essa ideia? O problema é o seguinte, se voltar um pouquinho lá atrás, teve um período lá que cidades que são fronteiras, que são cidades co-irmãs, o prefeito pode se habilitar para criar um free shop fora dos aeroportos. O único município de Santa Catarina que se habilitou foi Dionísio Cerqueira. Lógico, se tu pegar, por exemplo, dar um exemplo, Maravilha, o São Miguel, não pode porque não faz divisa com um município co-irmã, digamos assim, argentino ou paraguaio, né? E, por outro lado, também não tem Receita Federal. Tem vários requisitos aí que tem que ter na cidade, a Receita Federal e coisa e tal. Então, foi difícil para nós conseguir a liberação do free shop.
Foi quase um ano. Mas eu diria assim, parabéns e coisa, porque não é para amador. Tu tem que fazer e fazer a coisa certa. Depois vamos dar um jeitinho. Não tem jeitinho porque eles te cortam a credencial, aí tu perde o direito de vender e coisa. Então, todos os produtos que a gente vende no Free Shop é produtos recebidos e vendidos sem impostos. Então, dá uma diferença muito grande a mercadoria, né? Principalmente aquela mercadoria, quanto mais alto o imposto, mais vantagem tem para comprar no Free Shop. Que daí está fora todos esses impostos ali, né? E aí paga com preço bem menor. Paga preço menor e coisa, né? E são coisas diferentes. Há quanto tempo vocês têm o Free Shop lá na fronteira? O Free Shop fez um ano em abril. Uau. Deste ano, ele completou o primeiro ano. E o atacarejo lá está indo para 2 anos agora em outubro. Então, deu divergência, digo, não deu para inaugurar junto. Até que foi bom, né? Até tu equilibrar a equipe e entender o porquê, como é que funciona isso, como é que funciona assim. Porque todo o Free Shop lá, ele é monitorado desde a entrada da carreta com a mercadoria. Ele tem que estacionar na doca certa já, é tudo filmado e coisa, ele tem que entrar para dentro do depósito do Free Shop, que nós temos do lado o depósito do Bono, no caso, né? Não, ele tem que entrar direto lá para dentro e a mercadoria para subir só tem um acesso, que é o elevador. Então, tem que passar por aí e toda a mercadoria do Free Shop tem que passar lá no caixa. É uma burocracia que é inimaginável quase do ponto de vista externo. A gente nem faz ideia de como é que é o interno de tudo isso. Sim, mas quem já está no ramo do supermercado é um aperfeiçoamento a mais, o Free Shop, né? Então, por exemplo, sistemas para você trabalhar no Free Shop, só tem 2. A Receita te dá, é esse ou esse, você pode escolher. E outra, qualquer um que você escolher, eles vão ficar com uma porta em aberto, a Receita pode entrar a qualquer hora, verificar pelo teu sistema, ver se tu está vendendo correto, etc. e tal. Qualquer divergência que eles imaginam que tem, né? Ele só pede para ti, me traz o cupom 200 com as imagens. Pronto, aí está tudo, não tem o que, vai aparecer exatamente o que você fez. Então não adianta tu querer vender um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se não está correto, não vende. Coisa, tu perde a venda, mas tu sabe que tu tá de cabeça erguida e tu não tá burlando, digamos assim, impostos de jeito nenhum, né? Eu vou te falar, a minha cabeça tá assim, com milhões de perguntas, porque eu fico imaginando o empreendedorismo no setor supermercadista é algo completamente cheio de burocracias, detalhes, porque eu fico imaginando aquelas gôndolas com milhares de produtos, e aí como é que o empreendedor dá conta de organizar tudo aquilo, porque existe layout, existe logística, existe marketing, até mesmo na questão da colocação dos produtos, é uma infinidade de coisas que a mente do empreendedor, e aí você me fala que em menos de 2 anos inauguraram uma estrutura enorme, próximo à fronteira, e agora... Amigos queridos, estamos para inaugurar uma estrutura gigantesca, jamais vista em Maravilha e na nossa região, aqui na nossa micro-região, que eu quero muito saber sobre tudo isso. A gente vai falar, claro, com certeza, mas eu preciso antes contar que estou vestida de Jumani para receber meu convidado ilustre no dia de hoje. Esse look maravilhoso, outono e inverno, aliás, a loja Jumani tem fabricação própria. Fica na Avenida Sul Brasil, em frente à praça da Igreja Matriz, no centro de Maravilha, com produtos maravilhosos para melhor lhe vestir, deixar super elegante, assim como eu estou hoje aqui, nessa cor inverno, marrom, terra, lindo, maravilhoso. Loja Jumani para melhor lhe atender. Francisco, agora é o seguinte, eu fico, como eu falei assim, o setor supermercadista, o empresário, o empreendedor do supermercado, ele precisa atuar em várias pontas. Porque saber de produto, a compra, a venda,
é um grande, é um globo, digamos assim. Isso sempre teve na sua vida também, né? Na vida da família. A família também trabalha com isso? Bom, quando nós iniciamos a empresa, lá pelas tantas, nós estávamos o pai na empresa e nós somos em 7 irmãos. Estavam todos os irmãos na empresa e a maioria deles com as esposas. Então, nós tínhamos, acho que na época eram 15 pessoas da família que estavam dentro da empresa, né? Aí um foi saindo, foi ajeitando, o pai faleceu e coisa, né? Hoje só estamos eu e o meu irmão, então. Só que ele opera a nossa operação lá no Mato Grosso, que nós temos a pecuária lá no Mato Grosso, né? Pecuária de corte, né? Então, ele opera lá e eu opero aqui embaixo. Mas tu tem que ter equipe. Tu tem que ter equipe no setor de compras, tem que estar bem montado. É aquela velha história. Quem está ali não é só vestir a camiseta ou vestir o uniforme. Tem que suar o uniforme. Qual que é a parte mais difícil? Todas. Todas. Ah, entendi. Não, de fato, em tudo é difícil. Não, mas... O problema é o seguinte, se tu pegar, por exemplo, com todo respeito a todos os setores, mas tu pega a servente, que cuida da limpeza. Se ela não fizer uma limpeza bem feita, vai repercutir aonde? Para o cliente, puxa, que loja suja, não sei o quê. Tá. Esse ambiente não está bonito. Então, eu sempre digo, a servente lá é uma das pessoas importantes para nós. E muitas vezes eu brinco com eles, ó, tem lugarzinho lá que para tirar a sujeira, nós talvez não soubemos tirar, mas ela sabe como tirar a sujeira daqueles cantinhos. Então nós temos que, não é que ela é mais uma, não, ela é mais uma das pessoas importantes que tem que estar na empresa. Uma loja que tem frente de caixa, é açougue, é padaria, o setor de compras, então é muito dinâmico, muito, 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 tu tem que estar sempre alerta, né? Porque hoje saiu uma promoção aqui, tu tem que ver se é promoção ou se daqui um pouco essa linha vai começar a baixar o preço, né? Então, tu tem que estar te protegendo sempre. Sempre, né? Ligado, o tempo inteiro. Tem que estar ligado, tu tem que estar no 180 ali e não tem o quê, né? E com isso é só a gente conseguindo conviver dentro das empresas para a gente poder entender tudo isso, né? E, aliás, vocês vêm numa pegada de muita inovação. O Bono, além de ser um atacado amplo e grande, que tem crescido, vocês vêm numa ideia de sustentabilidade, que é uma grande marca agora também do Bono. Exatamente. Só para te posicionar, nós temos hoje o Free Shop, 2 Bonos, São Miguel Dionísio, e 2 varejos que são o VIP. Nós temos um São Miguel e um em Beltrão. O de São Miguel nós inauguramos faz um ano, que tinha queimado, né? Mas queimou tudo. Uau! Sim. Pegou fogo? Pegou fogo. Nós reconstruímos todo ele, né? Um novo sistema de coisa. Por exemplo, a bebida gelada. Lá no Bono tem gente que ficava na porta esperando que passasse um colaborador para ir dentro lá da bebida gelada buscar um fardo de Coca-Cola. Mas essa pessoa às vezes não tinha o casaco adequado para entrar, coisa parecida e tal. O que nós fizemos no VIP? O cliente entra dentro com o carrinho. O cliente passou na frente da bebida gelada, a porta vai abrir automático. E quando ele liberou a porta, ele entra, liberou a porta, automaticamente a porta fecha. Quando ele vem para sair, a porta abre de novo. E isso nós vamos incrementar aqui no Bono de Maravilha também. Porque é uma coisa que o cliente entra, também tem aquele dia, sabe, quente, coisa parecida, né? Não, eu vou pegar uma bebida gelada, mas eu vou pegar lá dentro. Né? Eu escolho. Tu já tem tu tem um motivo para entrar num local, digamos assim, refrigerado, né? Eu estou muito curiosa para saber sobre esse Bono Maravilha, que vai inaugurar agora. Eu não vou nem contar a data, mas eu quero saber dessa mega estrutura que está se construindo lá na Avenida Anita Garibaldi. Para você que não sabe onde é, dá uma passadinha na Avenida Anita Garibaldi para ver a estrutura que está sendo montada lá. E, seu Francisco, essa inovação... olha, o que eu estava vendo aqui são mais de 2.500 metros quadrados de área de vendas, 18 caixas, estacionamento para mais de 250 veículos, se não me engano.
Isso. E aí tem a primeira estação de recarga para veículos elétricos na região. Mais de 130 empregos diretos. Isso é mais que um supermercado, é um centro de convivência quase. Gente, eu quero saber um pouco mais sobre isso. O que é que vem por aí? Bom, começando... Até vou servir mais um cafezinho para o meu convidado, gente. Começando a responder, esse bono aqui de Maravilha, em área construída, vai ser o maior bono da nossa rede. Esse aqui Vocês estão preparados para isso, Brasil? Ele está com 12 mil metros quadrados de área construída. Lógico que nós temos todo o estacionamento aqui, que praticamente é todo coberto, só tem uma tirinha que não é coberto o estacionamento, então isso a área também subiu, né? Aham. E nós começamos o projeto do bono aqui, digamos, do rio para cima, né? Lá no rio. Então, quanto é a rua? É tantos metros. Quanto tem que deixar? Mais tanto. Então, começou a obra do bono, digamos, aqui. Daqui nós começamos a montar o bono de trás para frente. Chegamos na frente, a loja é isso aqui, que vai fechar nos 2.360 metros, né? Chegamos ali, agora vamos para o estacionamento. O estacionamento só deu 110 vagas. Daí eu falei para o seu Miguel, não vai dar. Não, mas o máximo que o pessoal tem aqui é 40 vagas. Quem tem mais tem 40. Não, mas não dá para nós fazer um erro desse. Eu disse que amanhã ou depois vem um para cá com 200 vagas, quem tem 40 somos nós daí, né? Então nós temos que rever. Então pode ver que foi reformulado o projeto, na frente foi feito 2 pisos, até ficou parado uns 60 dias ali até a gente aprovar de novo o novo projeto, né, para ir para 250, 260 vagas, né? Então aquilo ali vai ser um tchan, eu diria, para amanhã. Se alguém me disser, não, mas tem metade das vagas que não são ocupadas. Tudo bem, mas eu estou pensando sim, no futuro. Porque amanhã não dá mais para criar vagas, né? Exato. O prefeito não vai deixar construir em cima da rua, né? E aquela coisa toda, né? Então, são coisas que a gente tem que estar prevendo isso. Visão a longo prazo. Exato. São Miguel e Dionísio, nós temos 170 vagas. Nos 2 primeiros sábados do mês, lota e não tem vaga. Então, é difícil. Então, de 170 para 250, 260, tem diferença? Tem, mas não é muito, porque depende muito da cidade. Vocês aqui têm eu vou dizer assim, vocês não cobram estacionamento ou não é cobrado estacionamento na cidade. Então, todo mundo estaciona na frente da loja do outro. Isso é colaborador, é o proprietário da outra loja. Isso comércio também. Né? Então, fica difícil. Para o cliente que não tiver, o comércio que não tiver estacionamento, vai começar a ter dificuldades com isso, né? Então, a gente quer ser um diferencial nisso também. Chove ou não chove, calor, frio, ele sabe que ele vai no bono, ele vai arrumar uma vaga. Porque é uma das comodidades que o cliente busca na hora de encontrar o supermercado. Né? Tem estacionamento, eu vou. Não tem, já vou ficar meio pensando. Muitas vezes tu vai com criança, coisa parecida, tem que atravessar a rua e coisa. Tu sabe que hoje tudo é perigoso. Tu tem que estar sempre antenado para tudo, né? Então, são coisas que a gente tem que... Além disso, vão ter outros diferenciais, que são lojas. A ideia do bono, quero que o senhor traga um pouco mais aqui, é trazer facilidades para o cliente. Além do estacionamento, também dele encontrar num local só farmácia, loja e outras conveniências. E outras conveniências? É isso? Isso. Não, veja uma coisa. São Miguel. Seguidamente eu estou em casa no domingo e coisa, recebo de cliente, né, uma foto que ele está cortando o cabelo, daí depois ele me manda que as crianças estão brincando lá no parquinho, que nós vamos ter o parquinho aqui também, barbearia também vamos ter aqui, né, e daí ele põe um áudiozinho, a esposa está fazendo as compras. Então tu vê, tu gasta uma vez só, tu vai lá, tu sabe que tem lugar para estacionar e coisa, onde a criança vai brincar é seguro também. Então tudo isso são coisas que vai agregando. Não adianta você montar uma loja lá, é uma loja de, sei lá, nem vou citar para não ficar, mas uma loja que não traga cliente.
porque não é ir lá para se beneficiar. Não, peraí, a gente sabe que nós temos um poder para trazer X cliente em cada loja, mas todos os lojistas que estão junto, ele tem que colaborar e tem que trazer gente também, né? Então, são coisas bem diferentes, mas acaba somando Mas isso é uma ideia para muito um legal. todo, né? Exato, porque hoje, na correria que a gente vive, todo mundo quer otimizar o seu tempo. Se eu chegar num lugar que eu tenho facilidade de, daqui a pouco, comprar um produto que possa me agregar não só no meu tempo, mas eu compro o produto, eu já vou na farmácia, eu já tenho estacionamento, facilita, o meu tempo é otimizado. Esse é um dos diferenciais que eu acabo optando, muitas vezes, para fazer uma escolha de qual supermercado fazer a compra. Não só do mercado, às vezes da farmácia, de tudo, né? E aí a gente vê que hoje as pessoas estão mais propensas a escolher com base nisso. E foi isso uma das formas que vocês pensaram quando imaginaram criar o Bono aqui? Só para teres uma ideia, em São Miguel do Oeste nós temos 9 lojas que fazem o complexo nosso lá. Dionísio nós temos 16 lojas. E aqui nós vamos ter 17 lojas. Uau! Isso se não crescer mais alguma coisa, que já deu ideia, né? Mas tem que ter uma academia lá e coisa e tal. Então tem coisas que tem que, sabe, tem que ir ajustando aos poucos, né? Para facilitar as coisas também. Então nós teríamos que entender primeiro o andamento e coisa para poder que dá para criar mais lojas junto ali também, né? E então isso tudo acaba trazendo gente para dentro. Uhum. E o principal é o seguinte, quando vem o pessoal de fora, com todo respeito aqui, Flor do Sertão, Romelândia, qualquer outro município, né? Uhum. Onde é que eles vão? Ou eles vêm para cá, ou vão para São Miguel, ou vão para Chapecó. Então, eu sempre digo, eu acho que nós temos que começar a reter mais esse cliente na nossa região. Por exemplo, estão falando em turismo rural e coisa e tal, mas eu acho que todo mundo tem que fazer a parte dele. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, daqui um pouco ele vai para tal lugar, né? Ele vai para lá, porque se ele for numa lojinha, digamos, fazer compra aqui, ele entrou, escolheu, olhou e coisa. A hora que ele pagou, terminou, digamos assim, o tempo dele aqui dentro da loja, né? Uhum. Agora, quando ele vai no Bono, por exemplo, ou qualquer outra loja semelhante à nossa, ele tem várias opções. Se ele ficar 2 horas, 3 horas lá dentro, ele vai ter opções, tranquilamente, né? Um local de passeio também. Exatamente. Então, são coisas que a gente tem que, sabe, ir ajustando e agregando. Porque tem coisa que a esposa quer ir lá, tem coisa que o marido quer ir lá, mas tem coisa que a criança que leva os pais para lá também. Então, fomentar o desenvolvimento. E tu tem que ir tratando já o nosso consumidor menor ali, porque amanhã ou depois ele decide por conta, né? E com as inovações que estão a cada dia acontecendo, eu fico imaginando que, como o senhor acaba acompanhando, também trazer um pouco isso para a nossa região, que é fundamental. Vou te contar uma historiazinha aqui. Teve um rapazinho, quando nós abrimos o Bono de Dionísio, lá é tudo autoatendimento, padaria e coisa, tu vai lá e te serve, pega o pegador e coisa e tal. E no Bono de São Miguel não é. Nós estamos trabalhando agora para inverter isso também ali, para anexar essa parte. Veio um rapazinho lá de uns 6 anos, foi falar com a minha esposa na frente do caixa, eu quero falar com o seu Chico. Não, mas o que era e tal, ele está ocupado, posso te ajudar? Não, é só com ele. Daí, então tu sobe lá em cima, aguarda que ele vai te atender. E ela me ligou, tem um rapazinho aí que quer falar contigo e tu atende ele. Beleza. Fui lá, tinha um senhor lá dentro, quando terminou, levei até a sala de espera lá. Digo, você queria falar comigo? O senhor é o seu Chico? Sim. O negócio é o seguinte, tenho uma ideia para lhe dar. O senhor tem que fazer aqui no Bono igual o senhor fez no Bono de Dionísio. É aquela velha história, sempre tem algumas coisas, digo, mas em que sentido? Não, lá na padaria de Dionísio, nós fomos lá, nós que se atendemos, se eu quero o pão mais queimadinho, menos queimadinho, nós pegamos, porque a funcionária, às vezes, não, ela vai pegando e vai sacando, né? E é a realidade, né? Daí o senhor tem que fazer aqui também. Digo, olha, vou dar uma estudada na tua ideia, né?
Mas nós não tínhamos ali um pouquinho mais difícil de espaço, mas daí em breve nós tínhamos o VIP para abrir. Então um dia peguei ele, estava ele e o pai dele na loja, ó, vou aproveitar a tua ideia. Nós vamos fazer lá no VIP o mesmo que nós fizemos em Dionísio. Vamos na padaria nova, aí vai ser tudo assim, tal e coisa, né? Me agradeceu e coisa. Agora você imagina uma criança dessa, quando vai para o colégio, quando abrir a loja, ele vai dizer, aquela ideia foi minha. Né? Exato. Agora nós vamos fazer no Bono também, não vai ficar bem conforme as outras lojas, né? Mas aqui já vai sair certo também. Então, Aqui vai ter autoatendimento? Vai ter autoatendimento. Ai, gente, que chique! Não tem gente. Mão de obra. Tá Mão difícil, de obra, né? amigos queridos. Essa era uma das perguntas que eu queria muito Né? fazer sobre a dificuldade de encontrar mão de obra. E não é nem só mão de obra qualificada, mão de obra. Porque nós até, com todo respeito, lógico que a gente precisa de pessoas responsáveis nos setores, né? Mas ó, eu tenho vontade, mas não tenho experiência nenhuma. Então pode vir que nós vamos te ensinar a trabalhar. Não tem problema nenhum. A gente até prefere, às vezes, pegar essa pessoa, porque se você ensinar para ela, com certeza ela vai fazer o serviço correto. E a nossa idade de média dos nossos colaboradores são bastante baixa. É um nível bem jovem. Uau, que Muitas vezes é o primeiro emprego deles. Então, ele tem o prazo. Putz, aqui foi meu primeiro emprego e coisa e tal, né? Então, ele acaba se... E às vezes se inspirando na história de quem sabe do seu Francisco, que também começou lá há mais de 40 anos e hoje está contando uma história de sucesso aqui, dando a possibilidade não só de expandir o negócio de Maravilha e região, mas também proporcionar para que centenas de outras pessoas tenham uma vida digna através do trabalho. Esse é um dos pilares do nosso programa aqui, do Persona Singular, quando falamos de empreendedorismo. Porque contar história bonita é fácil, minha gente, mas tenho certeza que nessa trajetória teve muitas dificuldades. É exemplo do supermercado que pegou fogo, e aí eu fiquei pensando aqui, enquanto o senhor falava, a vontade de desistir. Não parece que, do que você falou, nem passou pela sua cabeça. Não, sabes que eu estava viajando, eu estava voltando de Florianópolis, eu estava entre aquele trecho Florianópolis, Lages, que não pega celular nenhum ali, tá? Eu, a esposa e a filha. Daí me ligou um colega meu aqui de São Miguel, Chico, tá precisando de uma ajuda ali? Eu disse, não, fulano. Mas tu tá em São Miguel? Não, tô voltando de Florianópolis. Ah, não, então deixa que eu vou ligar pro Moacir. Moacir é meu sócio, né? Daí eu parei, quando desliguei, eu disse pra filha, deu B.O. Não, pai, tu tá pensando? Não, deu B.O. Digo, para ele ligar para mim, que muitas vezes acontece. Ah, eu queria ver se tu tem a cerveja e tal. Eles ligam, né? Mas essa pergunta não cabe. Daqui um pouquinho a filha nas redes sociais já estava o fogo fora do mercado e o pai pegou fogo na loja. Daí quando cheguei em Lages, parei no posto, a esposa e a filha queriam ir no banheiro e tal, cada um pegou um lanchezinho e vamos embora. Meu Deus. Daí eu liguei, porque ninguém atendia. Da minha turma lá, ninguém atendia. Daí liguei para o meu braço direito lá, o André, que é o gerente comercial. André, me fala a verdade. Seu Chico, não precisa ter pressa, tá? Pode vir tranquilo e coisa e tal. Tá queimando. Mas não vai sobrar nada, diz ele, né? Fica tranquilo, acabou. Vem tranquilo, porque não vai sobrar nada. Não tem mais o que fazer, né? Tá bom. Aí eu deixei a filha dirigir e liguei para a psicóloga. Eu quero relação dos funcionários de São Miguel que tem férias vencidas, quero relação de quem tem 11 meses que poderia já com 11 meses pegar férias, e fui pedindo um monte de relatório e coisa, mas isso era 3 horas da tarde, né? Digo, às 7h30 eu estou em São Miguel, preciso falar contigo. Daí, beleza, ali sentamos e coisa. Quantos tem com férias vencidas? Tem uns 25. Já comunica todos eles no grupo, que tem um grupo de celular, né? Que a partir de amanhã eles estão de férias. Nós não vamos demitir ninguém, mas eles vão ter que entender, porque tem aquele, não, mas eu queria férias em janeiro, eu queria em fevereiro. Digo, nessa hora não dá para escolher.
Daí teve 2 casos só que já tinham passagem comprada e coisa para a família, para fora, né? Os únicos 2 que abrimos mão. E o restante, ó, eu quero que tu me entenda, tá? Tu vai ter que fazer a tua parte e a tua parte agora é entrando em férias também, nesse momento. E fomos ajustando a daqui, dali, etc. e tal, né? A psicóloga no outro dia, mas o senhor tem cabeça para tudo isso? Daí eu disse, mas por quê? Eu não teria cabeça para fazer isso aí. O senhor em viagem me pedisse, pedir aquilo, pedir não sei o que, blá, 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 chega em casa, já dá férias pro pessoal e coisa. Digo, tu foi lá na loja, lá no incêndio? Fui. Tem alguma solução para fazer imediato? Não, não tem. Pois é, nós temos que começar pela base. E a base é os nossos colaboradores. Daí, respondendo a tua pergunta, o nosso maior, não digo prazer, mas o maior orgulho, que ninguém se queimou sequer um dedo, né? Nem cliente, nem colaborador, nada, nada, né? Então isso aí putz, mas olha o que perdemos. Não, olha o que ganhamos. Nós temos que falar a coisa um pouquinho diferente. Olha o que nós ganhamos. Eu já vi assim, com todo respeito, se tivesse lá uma vítima, 2 vítimas, 3 vítimas lá dentro, qual é o aspecto que teria, digamos assim, e coisa, aspecto negativo, eu diria assim, para a empresa, né? Teve 2 colaboradoras lá que giraram a loja toda, uma pelos fundos e uma na frente, tirando tudo que era cliente, não deixar ninguém para trás, né? Para sair e fechar a porta para sair todo mundo em condições, né? Lá no depósito, ela fez a volta, foi lá mesmo, não tem mais ninguém lá dentro e tal. Só que as 2 esqueceram, nós temos o guarda-volume lá para o cliente e para os colaboradores, tinha ali. Elas deixaram lá a bolsa delas com celular dentro, com dinheiro dentro e coisa. E o guarda-volumes tem uns 2,20 metros. Quando acabou tudo, ele ficou uma alturinha de 20 centímetros. Então, o que tinha dentro virou tudo cinza. Então, tu vê as pessoas colaboradoras perdendo isso. Quanto tinha de dinheiro? Tá aqui. Tem que fazer identidade nova. Vai fazer. Vai não sei o quê. Então, tu tem que ir montando todas essas coisinhas pequenas depois, que faz parte de um todo. Porque construir o prédio é uma música. Mas, espera aí, aqui dentro, quem nos deu sustentação e coisa, lógico que primeiro de tudo é o cliente, mas o segundo que dá sustentação para nós são os colaboradores. Tu tem que parar um pouquinho, senta para trás e coisa, começar a ouvir cada um, né? E daí uma parte, quem não tinha férias vencidas, transferimos lá para o bono. E quem tinha férias vencidas lá, mas tem 2 ali no setor, digamos, de hortifruti que não podíamos dar para os 2. Ajusta, dá férias para os 2. Isso foi dia 24 de novembro. Daí eles tiraram as férias. Dia 25 de dezembro já tinha gente que podia sair de férias também. Então, passamos novembro e dezembro com em torno de 30 pessoas em cada período de férias, coisa que no mercado ninguém dá férias em dezembro para os colaboradores, porque falta gente. Nós ajustamos a equipe toda ali para deixar eles, digamos assim, pelo menos em bons lençóis, né? Uau, que história, hein? E aí eu me pego pensando aqui, olhando para o senhor, que é muito mais do que simplesmente criar grandes estruturas, inovar, crescer. É sobre ser humano. O empreendedorismo é muito sobre o que a gente pode solucionar na vida do outro. E vendo essa sua história, me traz uma nuance de observar o brilho nos teus olhos, a maneira como você conta sobre o ser humano, sobre o colaborador. Porque nós poderíamos aqui falar sobre a grandiosidade desse complexo que está se criando em Maravilha, que está se construindo, que vai transformar a realidade do nosso município e da nossa região. Mas o passo atrás que a gente sempre dá é sobre o ser humano, sobre essa construção de vida de mais de 40 anos da família Crestani, que eu quero parabenizar o senhor. Temos um quadro Pingo nos Is aqui que eu preciso fazer. Nosso tempo já estourou, mas é tão bom conversar com pessoas que têm raízes. E o senhor contando essa história tão bonita, de um momento difícil, mostra que a família Crestani, mais do que criar um complexo enorme
de atacados e supermercados têm raízes. Quero parabenizar o senhor, sua família, por empreenderem e estarem empreendendo agora em Maravilha também. Sejam muito bem-vindos. Eu tenho um quadro aqui chamado Pingo nos Is. É Sem rapidinho, problema. é pergunta e resposta, só para a gente encerrar o nosso programa. Preparado? Ai. Vamos lá. Vamos lá. O senhor é movido por oportunidades ou por propósito? Olha, eu acho que pelas duas. Oportunidade, quando tem, tu não pode deixar escapar, né? E propósito, às vezes, tu tem que determinar alguma coisa que eu vou chegar lá. É aquela velha historiazinha, né? Lembra que cavalo encilhado só passa uma vez. Se você não embarcou, quando ele voltar aqui, já tem alguém já tem embarcado. Meu pai sempre diz isso pra mim, é uma grande verdade, gente. Cavalo encilhado só passa uma vez. Aproveita. Uma vez. Esse programa, inclusive, é uma oportunidade para você aprender muito sobre empreendedorismo. Agora é o seguinte, o que te tira mais o sono? Fazer o cliente voltar ou manter a equipe motivada? Principalmente manter a equipe motivada, principalmente nessa época de muita falta de colaboradores. Por exemplo, nós temos nas 2 lojas de São Miguel, nós temos 43 colaboradores venezuelanos. Você sabe o que é isso, você ter dentro da empresa e ter que trabalhar a cabeça deles. E é uma cultura completamente diferente. Totalmente diferente. Que para eles, tu pode estar comprando aqui no Hortifruti, eles estão falando alto ali, coisa nem. Então tem hora que tem que passar e mostrar para ele, tem cliente ali se atendendo e coisa, ele não quer escutar teu papo, aquela coisa toda, porque normalmente é aquele assunto caseiro, né? Não tem nada a ver com a empresa, né? O que vocês fazem de diferente para crescer e ainda manter a essência? Trabalho. E simples. Cada vez tem que estar mais próximo do cliente. Uma época a gente trazia, isso aqui, nós vamos vender isso aqui para o cliente. A gente vendia. Hoje não, o cliente quer tal coisa. Porque se você não tem, o concorrente do lado tem, uma loja não sei o quê, o Chapecó tem, ou ele compra no Mercado Livre, etc. Então hoje tu tem que estar atento, ver o que o cliente está comprando, e não o que você quer vender para o cliente. Agora, para nós encerrarmos, um conselho para quem deseja empreender, não só no setor de supermercado, mas para quem deseja empreender, um conselho que o senhor daria? Desenhe aonde você quer chegar e seja persistente. Uma coisa, hoje é tão fácil, tem tantos ramos que na nossa época não tinha. Hoje tu pode chegar e ir lá na loja tal, vem cá, eu estou abrindo uma loja dessa em São Miguel e coisa e tal. O que tu me diz? O que é, né? Mas principalmente, deixar a caderneta em casa. Que aquele que começa com a caderneta já começou, 99% ele já começou falido. Errado. Né? Então tem coisas, tem que vender a crédito, tem, sim, a gente vende, sem dúvida, mas tu tem que estar estruturado para isso. Tu não pode vender, fulano é meu amigo, Beltrano é meu amigo. Aí o perigo chega. Né? Então, tu tem que estar programado. Amizade é uma coisa, a nossa negociação vai ser outra. Não dá para misturar uma coisa com outra. Amigos, negócios à parte. Esse foi o nosso programa de hoje com Francisco Crestani, empresário, empreendedor, que está vindo para a Maravilha como bônus atacadista. Aguardem. A data? Um spoiler para vocês. Setembro, em breve, gente. Olha, quero agradecer, seu Francisco, aos meus patrocinadores, o Super Belusso, a Loja Jumani e também o Cicobi Credial, que é uma cooperativa. O Cicobi tem 17 agências entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uma delas pode te ajudar também a você empreender. Afinal de contas, estamos numa temporada especial sobre o empreendedorismo. Se esse episódio foi bom para você, aproveita que muitos outros estão salvos no nosso YouTube. @Difusora Maravilha. Já aproveita, se inscreve no nosso canal, deixe seu coraçãozinho, seu comentário e olha, não desligue o seu rádio, porque a programação da 90.3 segue tarde adentro. Seu Francisco, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Nós vamos, depois desse programa, dar uma passadinha lá na Avenida Anita Garibaldi para conferir como é que tá a estrutura. Convido você, tá com seu carro? Dá uma
passadinha lá na frente para ver o tamanho da estrutura, gente. Meu muito obrigada a você. Até o próximo final de semana. Obrigada aos nossos bastidores. E Deus nos abençoe. Até lá. Tchau.